Olá, gente, o WO tá na área e hoje eu tirei um domingão para vir aqui na loja resolver alguns problemas, né? E também aproveitar a ocasião e gravar um vídeo. Na verdade, vai ser mais um bate-papo hoje, né? Responder um dos nossos inscritos aí do canal e fez uma solicitação que eu mostrasse uns pontos negativos que poderiam chegar a fechar uma autopeça. Gente, assim, eu vou falar de alguns pontos negativos e também que seria pontos positivos necessários para que o seu negócio dê certo, né? E assim, foi algo que eu adotei para mim, né? Foi tipo um passo a passo que eu fiz para que hoje as coisas viessem a acontecer, que talvez seja alguns motivos que você poderia estar encurtando o caminho e não passar por esse processo, né? Errar, é claro que todos nós erramos, né? E inclusive esses erros fazem parte do processo para que a gente possa estar corrigindo e evoluindo com esse processo, né? E o primeiro passo, gente, eu acho que o interessante mesmo para você, não só em autopeça, mas para criar todo tipo de negócio, é você conhecer, né? Conhecer a área que você pretende entrar, que você pretende empreender. Dificilmente você vai conseguir ter resultados em algo que você está apostando, né? Entrando apenas por pensamento de retorno financeiro, né? Então é muito importante você conhecer bastante a área que você quer entrar, conhecer seu produto, né? Que é o mais importante, porque eu não consigo vender o que eu não conheço, um produto que eu não conheço, né? Já passei por processos, né? Por exemplo, eu já cheguei a tentar trabalhar com esses produtos onde a gente é afiliado, mas não vingou porque eu não tinha crença no produto, entendeu? Eu não acreditava no produto, então eu não consigo vender o que eu não acredito. Então, gente, eu acho que um dos primeiros passos mais importantes é você conhecer e crer, acreditar no produto, conhecer o produto, né? E outro que seria empreender por amor, né? Você está empreendendo, você quer entrar, você quer ter um negócio por amor, por gostar de fazer aquilo. E não apenas por ser uma válvula de escape de um momento que você está atravessando, né? Claro que se isso for necessário, se esse talvez seja a solução do seu problema nesse momento, beleza. Mas eu acho que se você quer crescer, se você quer seguir no segmento, você tem que estar fazendo por amor mesmo, por gostar, né? Então, gente, e antes de tudo, o primeiro passo, quando você pensar em fazer esse negócio, você fazer um planejamento financeiro, né? O que foi que eu fiz, né? Eu comecei a listar, a fazer uma lista do material que eu necessitava, né? Eu acho que é muito interessante você que quer entrar nesse segmento, abrir o seu CNPJ hoje, né? Nem que você tenha pretensão de abrir daqui 5 anos, né? Mas você já ter o seu CNPJ ativo, porque a maioria das distribuidoras só vão lhe dar credibilidade, né? Vão dar um pouco mais de atenção para você depois de 5 anos, depois de 1 ano, né, de aberto, depois de seu CNPJ ter 1 ano já de existência, né? Então, eu acredito que seria um processo necessário para você fazer, né? Abrir seu CNPJ, ali você já vai se cadastrando em algumas distribuidoras, né? Você já vai ter acesso ao sistema deles, ao estoque, né? E aí você já pode estar fazendo cotações e fazendo um levantamento desse material que você vai precisar e, consequentemente, já ter uma noção de valores que você precisa para poder abrir o seu negócio, né? E assim eu fiz. Eu comecei a listar o material que eu precisava, coloquei tudo na ponta da caneta, comecei a somar. E na época, isso que eu acredito que é uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, eu cheguei a um valor que naquela época era em torno de 50 mil reais, né? Claro que hoje esse valor talvez esteja próximo
de 100, 120 mil reais, né? Mas naquela época eu precisaria de 50 mil reais para começar o meu negócio. Então, você precisa fazer esse planejamento financeiro, colocar na ponta do lápis todas as suas despesas fixas, né? Conseguir ter mais ou menos uma noção de quanto você precisa faturar no mês para poder se manter, né? Então, é todo um processo que é necessário, né? Você fazer para que você não entre no seu negócio à toa, sem realmente saber dos números que você precisa, né? E outro passo é necessário, mas muito necessário, você fazer um estudo de mercado, né? Você começar a analisar fazer um estudo de mercado, começar a analisar os seus concorrentes, né? Tentar ao máximo saber com que eles estão trabalhando, tentar saber mais ou menos a margem que eles trabalham para você conseguir concorrer, ser um pouco competitivo, né? Você está dentro da realidade do mercado. Você poderia começar a fazer algumas cotações, mesmo que você não tenha pretensão de abrir agora, mas começar a estar vendo o preço, né? Comparando o preço da distribuidora com o preço que ele está repassando, para você ter mais ou menos uma noção de mercado, né? E de como você vai precisar explorar a sua margem, algo assim, para você estar competitivo dentro dos padrões da região que você está, né? Também começar a estudar os seus clientes, né? Começar a estudar seus clientes, quais são as necessidades deles, o que eles precisam, né? O que eles buscam, o que eles estão buscando. Geralmente o cliente de autopeça da sua região, ele vai na autopeça em busca de quê, né? Qual a peça, qual o produto que ele está procurando, se é acessório, o que é, para você tentar ter um norte mais ou menos do que você vai precisar trabalhar, né? O outro passo, gente, que eu acho que é muito importante, é você escolher um segmento do que você quer trabalhar, né? Talvez não do que você quer trabalhar, mas sim de qual a necessidade do seu cliente, né? Você escolher um segmento e estar dentro dele, focar apenas naquele segmento. Eu, por exemplo, hoje eu só trabalho com linha leve e utilitários, né? Mas por diversas vezes eu recebo cliente aqui sempre procurando uma peça, uma mercadoria, material para linha diesel, né? Linha pesada. Se fosse outro, eu poderia estar pensando, essa peça que o cliente procurou aqui eu vou colocar no estoque. Não, eu sou um cara que eu sou credor, né? Eu sou fiel ao segmento que eu escolhi. Não vou dizer que no futuro, se vier ter uma oportunidade, uma demanda que está crescendo nesse sentido, eu não vou aderir para ela, né? Mas hoje eu sou fiel, eu sou credor ao meu segmento, né? Então, por exemplo, você que está começando com pouco dinheiro, né? Ou se você não tem condição mesmo de abrir uma autopeça, você já deve pensar assim, né? Escolher um segmento, por exemplo, amortecedores, né? E colocar assim, rei do amortecedor, por exemplo. Por quê? Porque todo mundo vai saber que você tem os amortecedores, que você tem todo o modelo de amortecedor. Porque se você tem o seu capital de investimento é pequeno, se o seu investimento é pequeno e você for tentar abraçar abraçar todas as linhas de produto, talvez você vai ser aquela loja que mais não tem do que tem, entendeu? Porque é uma diversidade muito grande, é muito modelo de carro, então você tem que estar bastante preparado para poder começar o seu negócio. Então seria mais interessante você fazer isso, se seu investimento é pequeno. No futuro, quando isso já estiver te dando retorno, você pode estar aumentando mais o seu leque no estoque, né? Por exemplo, você poderia focar em elétrica, colocar aí tudo de elétrica, o rei da elétrica, porque aí o pessoal já vai saber que você trabalha com aquele segmento. Porque se você começar seu negócio e você ter um amortecedor do Corsa, ter um do Gol, ter um do Fiat, aí o cliente chega, quer um amortecedor do HB20, não tem, quer o do outro, não tem. Aí isso aí começa a pegar um pouco mal, né? O cliente que chega lá e só diz, não, mas lá não tem nada. Então
Às vezes é melhor você focar apenas numa linha, por exemplo, né? Então, é de grande importância você ter essa preocupação, né? E outra coisa que eu aconselho bastante, gente, é você ter todas as despesas fixas possíveis da sua loja na sua mão, né? Você saber que você vai iniciar o mês e você tem aquela despesa para cobrir, porque aí você consegue ter mais ou menos a noção de quanto você precisa faturar, de quanto você precisa vender, o quanto você precisa de margem para poder cobrir aquela despesa e repor o seu estoque, né? Então, isso é muito importante. E outro detalhe, gente, que muitas pessoas erram, né? Que inclusive é uma coisa que eu sou muito criterioso, são as retiradas, gente, né? Retiradas. A gente como empresário ou dono de autopeça ou de qualquer um outro empreendimento, a gente tem que entender que a gente é apenas um funcionário da empresa, né? A gente só tá aqui como dono, mas a gente é apenas um funcionário. Então você tem que criar o seu salário. Você tem que ter um salário. E esse salário tem que estar dentro da sua despesa fixa, né? Então no final, no início do mês você, eu tenho um aluguel, tenho um salário, tenho um imposto, tenho água, tenho energia, tenho isso, tenho aquilo. Quanto é a despesa? O meu salário eu vou tirar 1.500 por mês, vou tirar 2.000. Minha despesa fixa é 6.000. Quanto eu tenho de margem? Qual vai ser minha precificação para me conseguir obter esse valor livre? Então, quanto eu preciso faturar? Então, gente, é muito importante esse detalhe. Eu já vi muitos abrirem e não derem certo, fechar, porque fazia um caixa de 2.000 por dia, mas ele ia lá e tirava 1.000, né? Tirava 500, tirava 300 todo dia. No final do mês a bomba estourava e não conseguia suprir as despesas, né? Então, gente, você tem que ter um salário e se policiar, ser criterioso e seguir essa norma. Eu só consigo tirar isso por mês, né? Outro detalhe, gente, é você ter todos os números, como eu já vinha falando, né? Ter todos os números da loja na sua mão, né? Que é isso que é as despesas, né? Você fechou o mês, você saber quanto você vendeu, saber quanto você fez de retirada, saber qual foi as suas despesas, e no final do mês você saber se sua loja deu lucro ou se não deu, né? Por exemplo, quando eu parti para fazer alguns investimentos, né? Quando eu pensei em ter meu local próprio, né? A gente está construindo, eu fui obrigado a fazer isso. Até então, depois de alguns meses que eu já tinha aberto, eu não tinha esses números. Tava dando certo, né? Tava cobrindo todas as despesas, a loja estava crescendo, mas eu não tinha esses números. Teve mês que eu não sabia quanto eu vendi, né? Eu fui obrigado, na verdade, eu criei uma ferramenta que depois eu posso até gravar um vídeo aqui mostrando para vocês essa ferramenta que eu criei, e todas as operações da minha loja tá nessa ferramenta. Então eu tenho os números hoje concretos do que é o crescimento da minha loja e todos os resultados dela, né? Eu inicio o mês sabendo quais são os meus números e finalizo o mês sabendo quais são os meus números, né? Um dos piores, como é que eu posso dizer? Uma das coisas que a gente tem que ter muito cuidado, gente. Geralmente, quem entra nesse negócio, quem faz uma autopeça, quem cria uma autopeça, na maioria das vezes é alguma pessoa já do ramo, né? Já do segmento, que já trabalhou em alguma outra loja, saiu para colocar o seu negócio próprio e vai tentar a sorte no mesmo segmento, né, gente? E um dos erros que eu já vi bastante acontecer, que eu não cometi, você às vezes querer abraçar toda a clientela, né? Muitas pessoas vão te procurar por você ter sido
um vendedor na loja anterior você trabalhou, um vendedor bom, um vendedor atencioso, né? E aqueles clientes eles vão começar a te procurar por gostar do seu atendimento, tudo mais, afinidade. E aí, gente, é um dos erros que muitos cometem, que é tentar abraçar todos os clientes, querer todos os clientes para você. Você não deve fazer isso. Você não pode pensar que vai pegar todos os clientes para você, porque junto deles também vem algumas demandas que você não vai conseguir manter, né? Por exemplo, em algumas regiões do interior, ainda existe muito aquele cliente que compra para pagar com 30 dias, né? E às vezes esse tipo de cliente às vezes não vai te servir. Por quê? Porque você não tem condição ainda de ter essa condição para ele, né? Conseguir dar essa condição para ele. Então, nem todo cliente vai servir para você, né? Muitas vezes você tem a sua peça no estoque, o cliente vai procurar, mas ele vai precisar de um prazo e você não vai conseguir repor. E você que está vivendo de venda, muitas vezes é mais importante ter a peça no estoque para vender ali na hora e fazer caixa com aquela venda e cobrir uma certa despesa que você está precisando durante o dia, do que conseguir dar esse prazo para ele, né? Então, gente, nem todo tipo de cliente vai poder ser o seu cliente, né? Nesse momento, eu não vou dizer que no final, mais para frente, quando você já tiver uma estrutura, tiver com caixa, você não vai trabalhar dessa forma, né? Porque tem muitos clientes que vale a pena você trabalhar assim, mas você tem que ter muito cuidado de início se realmente vai dar certo você trabalhar dessa forma, se você vai ter condição de fazer isso. E, gente, é uma das coisas mais importantes que é na hora de você criar um negócio, que é o caixa, né? Você precisa ter capital de giro, você precisa ter um caixa, porque não tem como você, por exemplo, quando eu fiz o meu planejamento financeiro, que eu vi que eu necessitava de 50 mil para poder abrir o meu negócio, que eu precisava de 50 mil reais de mercadoria, não era apenas esses 50 mil, né? Você precisa ter um caixa, porque vai ter aquele dia que você não vai faturar alguma coisa, que você não vai vender, mas a sua conta de energia está vencendo. Vai ter aquele dia que é o dia de pagar o seu aluguel e às vezes você não conseguiu vender durante o dia para cobrir o valor do aluguel. Vai ter aquele dia que tem boleto vencendo e você não conseguiu vender e faturar o valor necessário de cobrir essa despesa. Então, gente, você tem que estar preparado. Você tem que ter um caixa para você conseguir sobreviver, independente da venda ou não, né? Eu fiz esse planejamento de conseguir me manter durante 3 meses sem depender de vendas, né? E desde quando eu abri, eu nunca comecei um mês esperando resposta daquele mês. Se eu tinha um valor X de despesa durante aquele mês, eu já iniciava o mês com aquelas despesas todas quitadas, né? Vamos dizer que eu tenho uma despesa fixa aí de 7 mil, 8 mil reais, e eu tenho mais 20 mil de boleto para pagar esse mês. Então esse dinheiro eu já iniciava o dia 1º do mês com ele em caixa, né? Então não tinha possibilidade disso dar errado, não tinha como eu não conseguir finalizar o mês com todas as minhas despesas pagas, né? Então essa foi a maneira que eu adotei para que meu negócio continuasse dando certo e que fosse crescendo de forma sadia, né? E uma das outras coisas, gente, que eu dou é uma opinião minha particular, que eu acho que vocês poderiam olhar com bons olhos, pensar dessa forma, não querer trabalhar no anonimato, né? Às vezes o brasileiro tem aquela cultura de querer fazer as coisas daquele jeitinho brasileiro, né? Você querer comprar mercadoria sem nota, você tentar comprar um estoque que alguém que
tá vendendo, tá passando para ter que não pagar imposto na hora de vender. Gente, eu não aconselho fazer dessa forma, porque na verdade você vai ser uma pessoa que você sempre vai estar fora da legalidade. Às vezes vai vir as oportunidades, né, que nem foi os programas agora de incentivo às pequenas e microempresas, e você não vai estar adequado, né, a conseguir estar dentro das condições para você estar fazendo um investimento, até um crescimento. Talvez esse pode ser um passo para o crescimento da sua loja, né? Então eu não aconselho você fazer isso. Você tem que fazer os cálculos tudo direitinho, tá com os números todos na ponta do lápis, pagar seu imposto direitinho, manter todo o processo que uma empresa precisa ter para conseguir dar certo, né? Hoje a gente trabalha mesmo dentro das 5 linhas, né? A gente mantém tudo regularizado, tudo direitinho, a gente não sonega, a gente faz tudo 100%. Eu acho que esse é um passo bastante importante para que venha dar certo. Claro que no início é um pouco difícil, né? Você tem que estar preocupado mais em faturar do que com esses detalhes, né? Você sempre vai ter que dar aquele jeitinho. Talvez você não vai conseguir de cara ter um programa para poder estar faturando, né? Mas o foco mesmo no início é vender, né? Mas você tem que estar bem atento com essas situações, porque às vezes você pode entrar numa saia justa, né? Então, gente, hoje foi o vídeo de hoje. Se alongou um pouco, né? Mas eu acho que são informações importantes e relevantes para você que quer criar o seu negócio, que quer montar a sua autopeça e que sonha e que planeja fazer esse negócio e que esse negócio venha dar certo, né? Eu acho que essas são informações bastante importantes, relevantes para você que quer ter sucesso nesse segmento, né? Então, gente, até o próximo vídeo. Para você que gostou desse vídeo, dê o seu like aí. Para você que está chegando, que não nos conhece ainda, se inscreva no canal. A gente vai estar postando bastante dicas importantes. E até o próximo vídeo.